Bem-vindo ao Destilado Literário. Nesta playlist, vamos explorar o caminho para uma vida mais equilibrada, unindo saúde mental, física e espiritual. Entre reflexões e aprendizados, cada conteúdo será um convite para cuidar de si com mais consciência e leveza. Prepare-se para destilar conhecimento e bem-estar em cada etapa dessa jornada. Então, respire fundo e prepare-se, porque vamos dar início ao destilado de hoje. Psicologia da Evolução Possível ao Homem, de Ouspensky. O livro é uma coletânea de palestras que apresentam uma visão bem diferente sobre psicologia, algo bem mais voltado para a evolução consciente do ser humano. O autor começa explicando como surgiu a ideia de fazer essas palestras. Ele recebeu várias cartas de leitores dos livros anteriores dele, querendo entender melhor os conceitos e a direção que ele estava seguindo nas suas pesquisas. Então, ele decidiu compartilhar mais sobre isso. Desde o começo, Ouspensky deixa claro que a psicologia, do jeito que ela é vista hoje, está em um nível bem abaixo do que poderia ser, porque perdeu a conexão com a sua verdadeira origem e propósito. Ele até fala que, historicamente, a psicologia apareceu disfarçada em coisas como filosofia, religião, exemplificando com yoga, sufismo, e filocalia, e arte, e sempre com uma ideia de algo subversivo, ou seja, algo que desafia as convenções. Ele também faz uma separação importante entre dois tipos de sistemas psicológicos, um que olha o homem como ele é, ou como ele pensa que é, tipo a psicologia científica moderna, e outro que estuda o que ele poderia ser, ou seja, o que ele pode vir a se tornar, o que ele ainda pode evoluir para ser. Ouspensky se posiciona totalmente no segundo tipo, vendo a psicologia como um estudo das leis, princípios e fatos que falam sobre a evolução possível do ser humano. Ele não acredita naquela ideia de que o homem evolui de forma mecânica, sem fazer nada, sem esforço consciente. Para ele, o ser humano, como a gente conhece, ainda está inacabado. Ele foi desenvolvido pela natureza até um certo ponto e depois foi deixado por conta própria para continuar sua evolução. Só que essa evolução não acontece sozinha, ela exige esforço, condições e até ajuda de quem já passou por esse caminho. Ouspensky fala também sobre a ideia de se tornar um ser diferente. Isso não é só adquirir novas qualidades, mas também entender que muitas das qualidades que a gente acha que tem, na verdade, são ilusões. A principal dessas ilusões é a ideia de que o homem tem um eu fixo, uma consciência e vontade que são permanentes. Na real, ele é mais como uma máquina que reage às influências externas, sem um movimento livre e independente. Ele diz que o ser humano se engana o tempo todo, ele acha que se conhece, mas na verdade não sabe nada sobre si mesmo. E, dentro de cada pessoa, existe uma multiplicidade de eus, um monte de vozes internas. Cada pensamento, sentimento, impulso, tudo é um eu separado, sem uma conexão real entre eles. A impressão de que a gente é uma unidade é criada por nossos hábitos físicos, nosso nome e pela sensação do corpo. Para começar a mudar, é preciso ter consciência de si, mas não aquela consciência intelectual ou mental, tipo pensar sobre mim mesmo. Não. É uma percepção mais profunda, como um conhecimento interno de quem você é, onde você está e o que você sabe e não sabe. Ouspensky faz um exemplo simples para mostrar o quão difícil é alcançar essa consciência de si no nosso estado normal, que está muito mais para um sono do que para um estado de vigília verdadeira. O autor diz que, na prática, o ser humano vive em dois estados de consciência, sono e um tipo de vigília que na verdade é quase um sono também. Raramente temos lampejos de consciência de nós mesmos, e nossa memória só vai registrar esses momentos de verdadeiro despertar. Por isso, ele diz que a psicologia deveria se focar em como a gente pode aprender a controlar nossa consciência, algo que é ignorado pelas escolas tradicionais. Ele define psicologia como o estudo de si mesmo, e compara o ser humano a uma máquina supercomplexa, com 7 funções: pensamento, sentimentos, instintos, movimentos, sexo, e 2 funções mais ligadas aos estados superiores de consciência. Para começar o estudo de si, o ideal é focar nas 4 primeiras funções e como elas se relacionam com os estados de consciência, sono, vigília e lampejos de consciência de si. O livro também vai mais a fundo nos 4 estados de consciência: sono, vigília, consciência de si e consciência objetiva. O homem comum só experimenta os 2 primeiros, e é difícil até perceber que na vigília normal a gente está em um estado de consciência muito raso. Ele até fala da necessidade de escolas especiais para ajudar no desenvolvimento da consciência de si e da vontade, porque métodos assim não podem ser descobertos sozinhos ou ensinados em qualquer lugar.
E ele reforça que a psicologia que vale a pena estudar é a que investiga a evolução do homem, começando com o autoconhecimento. Ouspensky fala ainda da mentira, mas não só como distorção da verdade, e sim como uma forma de a pessoa fingir que sabe algo que na real não sabe. Isso está presente na vida de todo mundo. Ele diz que a imaginação, as emoções negativas e o falar demais são os principais vilões que atrapalham o estudo de si. Além disso, ele aponta duas coisas que deixam a gente em sono o tempo todo: a identificação, não conseguir se separar de ideias, sentimentos ou coisas, e a consideração, ficar se preocupando o tempo todo com o que os outros pensam. Para ajudar a entender e classificar novas ideias, Ouspensky divide a humanidade em 7 tipos de pessoas, de 1 a 7, cada uma representando um nível diferente de ser e de compreensão. Os tipos 1, 2 e 3 são os mais comuns, enquanto os tipos 4 a 7 só chegam lá através de um trabalho profundo em escolas especiais. O homem número 4 é aquele que já está focado no seu desenvolvimento, o número 5 já tem uma unidade e consciência de si, o número 6 possui consciência objetiva e o número 7 é o que chegou no nível máximo, com eu permanente e vontade livre. Ouspensky também volta à ideia de que o homem é uma máquina, e que a psicologia científica deve se basear na observação e experiência. Ele apresenta os 4 centros, intelectual, emocional, motor e instintivo, como máquinas independentes, cada uma controlando uma parte do que fazemos. E, claro, eles nem sempre funcionam da melhor forma, e quando um centro tenta fazer o trabalho do outro, gera uma bagunça, desperdiçando energia. Enfim, ele diz que para conseguir evoluir, é preciso não só entender a própria situação, mas ter um desejo verdadeiro de mudar, estar preparado e estar em boas condições, e uma escola certa para isso. O verdadeiro trabalho só começa quando a pessoa entende que precisa de uma mudança real e começa a se lembrar de si mesma. Esse trabalho de si vai mexer com a memória também, porque a memória é como se fosse um rolinho de impressões que ficam nos centros. Essas impressões guardam tudo o que a gente já viveu, e nosso pensamento basicamente é a comparação entre essas impressões. Se a gente está muito identificado com coisas ou emoções, não consegue registrar ou associar novas impressões. Resumindo, Ouspensky fala que o trabalho sobre si mesmo só começa quando a gente entende que precisa mudar de verdade e começa a se lembrar de si. A evolução consciente não acontece enquanto a gente estiver nesse sono em que a maioria vive. Espero que essa leitura te leve a novas descobertas sobre você mesmo. Que ela seja um convite para refletir e despertar para possibilidades incríveis. Boa jornada nessa exploração da mente e da evolução pessoal. Aproveite cada página. Boa leitura!